estamos aqui, né, o chá de mulheres da Igreja Presbiteriana de Mojimirim. E o tema, né, é mulheres discipulando mulheres para a glória de Deus. Irmãos, agora nós ainda vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura em conjunto, todas nós, entendeu? Vamos fazer a leitura da palavra que se encontra em Tito, capítulo 2, verso 3 a 5. É uma leitura curta, né? Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muitos vinhos, sejam mestres do bem, a fim de instruires as jovens recém-casadas a amarem os maridos, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém, irmãos? As irmãs poderão sentar. Então, aqui nós estamos vendo uma instrução para nós, mulheres, principalmente as mais idosas, né? Que temos que dar o exemplo para as novas, aquelas que vão se casando, né? Vão constituindo o seu lar. E nós, idosas, temos essa responsabilidade, né? De instruir, ensinar, ajudar as mulheres, as donas de casa, né, as recém-casadas, as mais novas. Só que hoje, às vezes, a gente tem essa dificuldade, né? Porque, às vezes, as meninas que se casam, elas sabem mais do que nós que somos idosas. Mas, dentro da palavra, é o nosso dever, é instruir, não é verdade? As mulheres mais novas, né? Que Deus nos abençoe. Boa tarde, minhas irmãs. Eu tive bastante alegria estarmos aqui nessa tarde. Fico muito feliz de receber as nossas irmãs, né? Irmãs de Valinhos, irmãs de Itatiba, irmãs aqui de Mojimirim, né? Estamos muito felizes por vocês estarem aqui nessa tarde. Vamos estar louvando ao Senhor, esses dois louvores bastante conhecidos, tá bom? E eu peço para vocês, aquelas que quiserem ficar de pé, puderem ficar de pé para nos ajudar a louvar. As que não puderem também não tem problema, tá bom? Fiquem à vontade. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra
querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia nós possamos estar mais e mais ao lado do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me,
faz como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Irmãos, continuando ainda um louvor, pela cantora Marinês Magalhães. Boa tarde a todos. Você viu que hoje tem falado só pedindo para Deus usar, né? As nossas vidas. E o meu também é nesse sentido, que Deus use as nossas vidas. Um abraço da nossa igreja presbiteriana do Jardim Pinheiro a todos os irmãos aqui. Eu trago o abraço deles para vocês. Enchei-vos da água da vida, água da vida que brota da fonte eterna. Enchei-vos dos frutos do Espírito, fonte da graça que a todos que abraçam e desejam andar na luz. Enche-me de ti, eu quero te servir. Enche-me de ti, eu quero te servir. Usa-me, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Enchei-vos do fruto da vida, fonte da graça que a todos que abraçam e desejam andar na luz. Enchei-vos do fruto do Espírito, fonte da graça para todos que abraçam e desejam andar na luz. Enche-me de ti, enche-me de ti, eu quero te servir. Enche-me de ti, eu quero te servir. Usa-me, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Enche-me de ti, eu quero te servir. Enche-me de ti, eu quero te servir.
Ao teu encontro eu vou, Senhor, manifesto teu amor. Quero me encontrar contigo para o teu louvor. Ao teu encontro eu vou, Senhor, manifesto teu amor. Quero apresentar-me a ti para o teu louvor. Enche-me de ti, eu quero te servir. Enche-me de ti, eu quero te servir. Usa-me, Senhor, para tua glória e para o teu louvor. Enche-me de ti, eu quero te servir. Enche-me de ti, eu quero te servir. Usa-me, Senhor, para tua glória e para o teu louvor. Que Deus abençoe a irmã, minha irmã. Querida, ainda continuamos, né? Culto nosso de adoração ao nosso Deus. Nós agora vamos passar para a palestrante, né? A irmã Darli Lopes, né? Que vai nos trazer, né, a palestra com o tema que eu já disse no comecinho, né? Mulheres discipulando mulheres para a glória de nosso Deus. Agora, irmã, é com você. Boa tarde, irmãs, tudo bem? Bom, primeiramente queria, agradecer o convite, da igreja, a Neide, a Daia, que me convidaram para poder falar com as irmãs aqui. É sempre um privilégio e também é uma alta responsabilidade quando a gente vai falar da palavra de Deus, né? Seja para qual for o tamanho do público, qualquer pessoa, a gente sempre tem que entender a seriedade da gente poder falar a palavra, porque ela é a verdade, né? E a gente precisa estar comprometido com ela. Então, me sinto muito grata, honrada de estar aqui com as irmãs, né, participando desse momento. É sempre importante que a igreja proporcione momentos em que os grupos, né, possam juntos compartilhar, porque a gente sabe, o Senhor nos criou diferente. Então, as mulheres, ela têm as suas necessidades, as suas dores, e sempre é muito parecido. Pode ser em contextos diferentes, mas às vezes algo que a gente está passando, a irmã também está passando, ou já passou, ou pode ser que passe, e a gente vai compartilhando assim das alegrias e das dores da caminhada cristã. Né, que tudo tem beleza porque provém do nosso Senhor. Então, mais uma vez, estou muito feliz. A gente vai conversar um pouco sobre esse tema, sobre o discipulado. Né? Então, eu espero que seja um momento aí que o Senhor, o Espírito Santo, possa alcançar os nossos corações e que nós possamos sair daqui mudadas, combinados, né, comprometidas, não só com a verdade, mas também colocar essa verdade em prática, amém? Eu queria, antes de começar, a gente poder fazer uma oração, tá bom? Vou orar por nós aqui. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por este dia, Senhor. Obrigada porque o Senhor cuidou de cada uma das irmãs que está aqui. O Senhor nos trouxe em segurança, Senhor. Não há casos, ó Deus, dentro do Teu reino, ó Deus. Nós sabemos que cada uma de nós que estamos aqui, na eternidade, o Senhor escolheu este momento para que estivéssemos reunidas, Senhor. Fala o nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa tocar os nossos corações, Senhor, e que nós possamos sair daqui ainda mais comprometidas com a Tua palavra, com a missão que o Senhor deu a nós, ó Deus, e possamos ser luzeiros, ó Deus, possamos de fato, ó Deus, ser usadas e ser meios de graça na vida de outras irmãs, ó Deus. Seja conosco neste momento, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre discipulado de mulheres, a partir da orientação que Paulo dá a Tito, certo? Então, eu vou reler com as irmãs aí o texto Tito 2, de 3 a 5. A minha versão está na NVT, pode estar um pouquinho diferente da Bíblia das Irmãs, mas diz assim a palavra de Deus. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom.
devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Confesso, irmãs, quando eu vi o tema, eu falei, nossa, mas como que eu vou falar, né? Porque nem casada eu sou, como que eu vou instruir, ensinar de alguma forma? Mas a palavra de Deus, irmãs, é incrível quanto que ela se adapta a todas as realidades. Então, irmã, se você, assim como eu, também não tem um marido, também ainda não é dona de casa eu já estou que eu já moro sozinha, mas assim, ainda não tenho um marido para cuidar, não se preocupe. Aqui o Senhor vai ter uma palavra para o nosso coração também, né? Porque a palavra de Deus não é só sobre honrar o marido, mas também as autoridades que o Senhor nos coloca, o nosso pastor, por exemplo, né? As irmãs mais velhas. Então, não se preocupe com isso. A palavra do Senhor tem aí uma porção para cada uma de nós. Então, para dar um pouquinho do contexto, irmãs, sobre a carta de Paulo a Tito. Paulo e Tito, eles plantaram, então, uma igreja em Creta, e Paulo deixa Tito na igreja para que ele organizasse a igreja. Então, estabelecesse a liderança, não só estabelecesse a liderança, mas também instruísse esses homens. E vocês veem também, quando a gente lê toda a carta, no capítulo 1, inclusive também no capítulo 2, que ele instrui exatamente como que devem ser escolhidos e qual o comportamento, né, e características que devem ser escolhidos os homens para, por exemplo, serem presbíteros da igreja. Então, o nosso Deus, ele dá instruções muito claras para a liderança da igreja, por exemplo. Tito, então, foi deixado para estabelecer, e a carta de Paulo a Tito é para instruir, para que Tito instrua a igreja a uma fé, mas que seja uma fé prática. Não que eles só digam que creem em Jesus Cristo ressuscitado, mas que essa fé no Cristo ressuscitado, ela se transforme em ações e ela seja desenvolvida no meio da comunidade cristã, no meio dos relacionamentos. Então, ele vai falar dos homens, ele fala das mulheres, eles falam dos jovens. Então, dentro de cada relacionamento, Paulo, ele instrui a Tito para que ele instrua a igreja a desenvolver os relacionamentos e coloque em prática a fé que eles dizem ter. Quando Paulo, ele dá uma deixazinha dentro do próprio texto, do capítulo 1, sobre o cenário de Creta. Vou ler aqui para vocês, no Tito 1:12. Paulo fala assim: até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Então, olha o contexto que essa carta foi escrita. E isso lá há milhares de anos. Mas se a gente fosse trazer para a nossa realidade, o contexto que nós vivemos hoje está muito diferente, irmãs? Está diferente a crueldade, a mentira, a comilança, né? a preguiça de muitas pessoas. A gente vê isso de várias formas, em diversos contextos. Então, apesar de ter sido escrita há milhares de anos, a carta é totalmente atual para nós. Porque da mesma forma que aqueles irmãos precisaram ser instruídos para poder seguir a palavra de Deus e colocar sua fé em prática, nós somos hoje instruídos também, através dos cultos, das pregações. E hoje, né, nós vamos conversar sobre isso também. Nós continuamos a ser instruídas, para que nesse meio onde nós temos pessoas mentirosas, pessoas cruéis, comilões preguiçosos, nós possamos fazer a diferença com a nossa fé. Amém? Bom, então, dando um resumo aí da carta, são 3 capítulos. Capítulo 1, Paulo fala sobre a centralidade do evangelho. No 2, sobre como manter o evangelho no centro da vida cotidiana, ou seja, como isso se aplica aos nossos relacionamentos. E no 3, ele fala o evangelho em destaque por amor à missão, né? O incentivo de Paulo é como o evangelho pode e deve transformar relacionamentos. E não só isso, mas também deve ser a base da nossa missão em amor, né? Da nossa missão como filhos de Deus, como aqueles que também somos discípulos do nosso Senhor. Só um minutinho. E agora a gente chega, então, no capítulo 2, que é o capítulo do texto, né, tema da nossa conversa de hoje, do nosso encontro de hoje. Então, primeiro, irmãs, o capítulo 2, ele fala sobre o que Paulo instrui. Você deve falar, lá no início do capítulo 2, em harmonia com a sã doutrina. Então, tudo aquilo que nós devemos falar, isso é instruído a Tito, para que ele instrua os demais irmãos, irmãs e jovens, é que deve estar de acordo com a palavra de Deus.
Então não é aquilo que dá na nossa cabeça, não é aquilo que a gente acha, não é o que o nosso sentimento, né, às vezes faz com que a gente fale. Não, é a partir da sã doutrina, do evangelho que foi pregado. No segundo momento, ele dá orientações aos homens mais velhos e, de igual modo, da mesma forma que ele orienta os homens mais velhos, ele vem também e orienta as mulheres mais velhas. E então a gente chega aí no nosso tema. Quando nós olhamos o texto, irmãs, nós percebemos que Paulo ele começa com duas negativas dentro do texto. Quais são elas? As irmãs percebem no texto o que ele diz para nós que nós não devemos ser? Caluniadoras. Exatamente. Então, Paulo ele nos instrui primeiro. Tem duas coisas que vocês, mulheres mais velhas, mas aqui eu vou tratar mulheres de uma forma geral, porque eu acredito que esse seja aí uma instrução para todas nós, independente da idade, é que nós não sejamos caluniadoras e nem que bebamos vinho em excesso. Ele fala sobre a embriaguez. Tá? Não é sobre beber ou não beber vinho, aqui não é essa discussão, mas é sobre a embriaguez. E eu separei 2 versículos para cada um desses excessos, para que a gente veja como que a palavra de Deus, ela fala sobre isso também, antes de Paulo e depois de Paulo, inclusive. Vamos falar sobre caluniadoras. Provérbios 10, 18, diz o seguinte, eu vou ler para as irmãs. Quem esconde o ódio se torna mentiroso. Quem espalha calúnia é tolo. Então, já foge daquilo que Paulo está instruindo a gente, né? Que ele diz para nós sejamos sábias, certo? Tiago, ele também fala sobre calúnia. Ele diz assim, Tiago 1, 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Também casa com o que Paulo trata em toda a carta. A nossa fé, ela precisa ser prática. A nossa prática, as nossas ações, os nossos relacionamentos devem refletir a fé que nós temos em Deus. E como nós somos discipulados por Cristo, nós devemos agir como Ele. Então, a partir do momento que eu calunio, não refreio a minha língua, eu não estou compactuando com o evangelho que nos foi dado por Cristo Jesus. Sobre não beber vinho em excesso. Também separei 2 versículos aqui. Efésios 5,18 diz assim. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Então, a gente deve se encher. A gente deve ter em excesso, sim, o Espírito Santo e não a embriaguez. Em Provérbios também, 21, diz assim. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então, a gente viu aqui 2 orientações iniciais de Paulo sobre aquilo que nós não deveríamos fazer como mulheres, né, que precisamos ser exemplos, sejam para as mais novas, da mesma idade, ou até mesmo mulheres que ainda não encontraram o Senhor, mulheres que nós às vezes estamos evangelizando, que nós temos contato no nosso trabalho, mulheres da nossa família. Então, Paulo instrui, não sejam caluniadoras, não bebam vinho em excesso. Então, e além disso, irmãs, além dele identificar isso como coisa que não devemos fazer, a palavra de Deus ela traz uma classificação para esses 2 pontos. Em Gálatas 5, 19 e 21, Paulo, inclusive, considera a embriaguez e a calúnia como obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. É importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente calunia, a gente inventa uma mentira, fofoca, a gente se embriaga, a gente não está simplesmente, não é um ato avulso de tudo, não tem como a gente separar isso da realidade. Né? A gente precisa olhar para a nossa vida e ver com qual frequência essas coisas têm acontecido. Porque a frequência que isso acontece, irmãs, nós podemos considerar que nós não fazemos parte daqueles que herdam o reino dos céus. Né? Então fica aí a reflexão para nós. Então primeiro Paulo instrui então o que nós não devemos fazer. Por vezes nós nos esquecemos que não somos deste mundo. E com isso passamos a agir como se fôssemos. Nada nos diferencia, nem nossas ações, nossa fala, a nossa fé, ela é vã. Não são obras que nos salvam, de fato, mas a caridade.
Mas nós somos, perdão, irmão, não são obras que nos salvam, mas nós somos escolhidos para as boas obras, e não somente para a caridade. É sobre nos vestirmos com o mesmo Espírito de Cristo, nos esvaziarmos de nós e passarmos a servir, viver como cidadãos do reino que somos, seguindo uma ética diferente, tendo em mente e alma transformadas, luzeiros deste mundo. Amém? Então, essa é a primeira instrução. A gente precisa ser diferente. Paulo ele dá essa instrução porque, como a gente viu lá em Creta, com certeza as pessoas que viviam lá, elas agiam daquela forma. Mas eles nos chamam, o Evangelho desde o princípio, ele nos chama para caminhar um caminho diferente do mundo. E agora vamos ver então o que Paulo diz para que nós vivamos, né? Quais são as afirmativas do texto? Então Paulo ele diz para que nós possamos viver de modo digno, ensinar o que é bom, e daí na versão que as irmãs colocaram aqui tem um termo que eu gostei muito, que é mestra do bem. É que nós possamos, então, viver de forma digna para ensinar o que é bom, ser uma mestra do bem. E quando eu estava lendo esse texto, irmãs, me lembrou muito, acredito que talvez tenha lembrado alguma das irmãs, a mulher de Provérbios 31. Quando a gente vê toda a descrição daquela mulher faz, ela está limitada em alguma coisa? Vocês veem limitação naquela mulher? Ela trabalha, ela empreende, ela tem pessoas que servem na casa dela, ela cuida da família, do marido, dos filhos, ela faz negócios, né? E como que ela é louvada? Porque ela teme ao Senhor. A exemplo da mulher de Provérbios 31, uma mulher cristã deve ser sinônimo de feminilidade, exercendo os dons dados por Deus a ela. Então, quando a gente fala de feminilidade, a gente não está colocando a mulher dentro de um quadrado. Na verdade, a gente está expandindo tudo aquilo que Deus nos deu para que nós podemos exercer. Então, em Provérbios 31, 25, 26, a gente tem algo que faz muita conexão com o que o Paulo nos instrui. A mulher de Provérbios 31, e nós, né, deveríamos ser vestidas de força e dignidade e rir sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instrução, demonstra bondade. É exatamente aquilo que Paulo nos instrui. Essa semana mesmo eu vi um Reels no Instagram do pastor John Piper falando sobre esse trecho. E quando ele fala sobre rir sem medo do futuro, é porque a mulher ela olha para o futuro e ela não tem medo. A mulher de Provérbios 31. Porque ela sabe que tudo aquilo que virá provém do Senhor, provém de Deus. Então por que temer se é o Senhor que controla todas as coisas? A mulher de Provérbios 31 e a palavra de Deus nos chama a ser mulheres que olhamos para o futuro e não tememos, porque nós confiamos em Deus. Porque nós confiamos, porque nós temos a palavra de Deus como sabedoria, porque nós somos sábias, porque nós vivemos de forma digna e porque nós somos louvadas, porque nós tememos ao Senhor. Então, a exemplo dessa mulher, nós somos chamados para fazer o bem, para trabalhar fora ou dentro de casa, porque toda mulher trabalha. A cuidar da nossa família, né? Seja a nossa família que nós temos ali dentro do nosso lar de sangue, seja a nossa família da fé, a empreender, a fazer caridade, a não dar lugar à preguiça. Então, precisamos ser pessoas que realmente cumprem o chamado dentro daquilo que o Senhor nos deu a fazer. Honra o seu marido. Então, se você não tem marido, você honra a sua autoridade, seja os seus pais, como eu falei, o seu pastor. Então, são pessoas, não são mulheres desaforadas, né, que saem respondendo, que não tem jeito para falar. Não, é isso aqui que eu acho, então é isso aqui que eu falo. Não, as mulheres que temem ao Senhor, as mulheres que têm honra, ela honra quem deve honra, aos mais velhos, né? Por isso a instrução de Paulo. E como finaliza aí o Provérbios 31, os encantos da beleza, né, são enganosos. A beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Recompense-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Então, apesar dela fazer todas aquelas coisas, no final ela é louvada porque ela teme ao Senhor. E daí, então, nós chegamos, então a gente entendeu, né? Paulo dá instruções, não tenham esses dois comportamentos, mas tenham esses aqui, sejam essas mulheres. E daí eles chegam, então, na instrução de Paulo às mulheres mais velhas. Instruir as mais jovens a amar os maridos, os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar e fazer o bem, a ser submissas ao seu marido.
As instruções e conselhos, ensinamentos, eles precisam ser dados no contexto de igreja, no relacionamento cruciforme. O que significa isso, minhas irmãs? Todo relacionamento que nós viemos ter nessa vida, seja com os nossos pais, familiares, irmãs, irmãos da igreja, com os nossos maridos, filhos, eles devem ter um formato de cruz. Eles devem apontar para Cristo. Não é sobre nós, não é sobre os nossos desejos, não, é sobre Cristo. Os nossos relacionamentos devem apontar para Jesus Cristo. Por isso que eles devem ter forma de cruz. A cruz é o maior sacrifício que nós veremos. O Filho de Deus morreu numa cruz para nos salvar e permitir que nós estejamos aqui. Os nossos relacionamentos eles devem refletir a isso. O quanto nós temos morrido um pelo outro, uma pela outra. O quanto nós temos nos entregado, estado aos pés da cruz, sofrendo de fato com as nossas irmãs. Buscando compreender como essas irmãs têm vivido. E isso, vocês podem aplicar tudo isso, nós podemos aplicar tudo isso a todos os relacionamentos, mas dando foco aqui no que nós estamos falando hoje sobre o aconselhamento feminino, essa mutualidade de cuidado. É essa reflexão que acho que nós poderíamos fazer hoje. O quanto que os nossos relacionamentos, eles têm refletido aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Muitas vezes nós acabamos vivendo vidas na correria, A gente corre para lá, corre para cá, então a gente não tem tempo. A gente só consegue gastar o nosso dinheiro conosco mesmo, o nosso tempo com a gente. Enquanto tem pessoas do nosso lado, por vezes, sofrendo, passando uma dificuldade. Uma irmã que às vezes está com uma dificuldade com os filhos, no casamento, que ela só precisa de um conselho de alguém mais velho, de talvez alguém que já passou por isso e superou pelo poder do Senhor. Alguém que está com alguma dificuldade no trabalho. Então existe tanto, ou lutando com o pecado mesmo. Tantos de nós, todos nós sofremos com algo. A gente ainda não está livre da influência do pecado. Logo estaremos em nome de Jesus. Mas nós devemos estar dispostos a cuidar e caminhar com irmãs que sofrem. Não só se alegrar, que é fácil, a gente se alegrar, comemorar, vamos sair, vamos bater papo. Mas na hora do sofrimento, aonde que nós estamos? Aonde nós estamos quando as nossas irmãs... Porque é importante a gente lembrar, irmãs, que aqui nós estamos como indivíduos. Mas quando Cristo olha para nós, nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos os corpos de Cristo. Nós somos o corpo, todos nós que estamos aqui. Os irmãos e irmãs que morreram, os irmãos e irmãs que ainda hão de vir, formam o corpo de Cristo. O mesmo Cristo que numa cruz morreu e que também ao terceiro dia ressuscitou e coroou, toda aí a obra de salvação. A gente só aguarda a finalização de tudo isso. Mas dentro da igreja, nós precisamos, essa é a instrução de Paulo para todos aqueles irmãos e irmãs. Dentro da igreja, nós precisamos, com base na sã doutrina, cuidar, acompanhar, instruir e aconselhar as nossas irmãs. Dentro da igreja, da comunidade. Porque, irmãs, se nós não temos apoio dentro da comunidade de fé, aonde que nós teremos apoio? Você imagina se uma irmã às vezes não consegue conversar com alguém da igreja e ela vai buscar um conselho fora de alguém que não tem Jesus. O que pode levar essa pessoa a fazer? Quais serão as instruções? O nosso coração ele é falho, não é demérito ou mérito da pessoa, mas o nosso coração ele é tendencioso ao mal. Então que nós possamos de fato cuidar. Então ele insiste a Tito, ensina a igreja a viver em comunhão, um aconselhando o outro, um servindo o outro, de acordo com a palavra de Deus. Porque, irmãs, fora do evangelho, afastado do evangelho, é impossível que nós possamos produzir boas obras. Não tem como, irmãs, a gente viver nesse mundo sem produzir boas obras, sem cuidar do outro. E pense que as boas obras, elas devem ser o quê? Frutos eternos. Não é simplesmente, que cor que eu vou usar de roupa hoje, que não vai mudar nada na nossa vida. Mas o que eu tenho plantado no coração da minha irmã? Qual é o exemplo que eu tenho dado no meio onde eu estou? Isso são obras eternas que plantadas no coração do outro, Cristo não precisava, Deus não precisava, mas Ele nos escolheu como instrumento para poder fazer parte da sua obra da redenção. E qual que é o objetivo final dessas instruções?
Paulo, ele fala, vocês têm que instruir para que a mulher mais jovem honre seu marido, ame seus filhos, cuide da sua casa, seja digna. É para quê? É para a glória dela? É para a glória de quem está aconselhando? Olha como que Paulo finaliza. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Esse é o objetivo final, minhas irmãs. É que a gente viva de forma digna, instruindo umas às outras, para que a palavra de Deus não seja envergonhada por nossa causa. Então, se você já viveu parte da sua vida onde você compreendeu a verdade, aquilo é firme para você, você não envergonha mais. Ajude aquela irmã que pode ser que esteja envergonhando a palavra de Deus, mas por falta de instrução. Às vezes ela aprendeu toda a vida que aquilo era a forma certa de viver. Às vezes uma nova convertida, que ainda não conhece completamente, né, a palavra do Senhor, os preceitos, as ordenanças. É dela que nós precisamos cuidar. Para que, no final, nós não sejamos glorificados. Nossa, como que a Darla ensinou a fulano, olha como que ela mudou. Não, é para que no final, louvado seja Deus pela vida da pessoa. Louvado seja Deus. Olha como ela mudou. Realmente Deus tem poder para mudar vidas. Realmente Deus tem poder para mudar comportamentos. Esse deve ser o nosso maior desejo. Que na vida de cada irmã o Senhor seja glorificado. No final das contas, nunca é sobre nós, mas sim sobre Deus e como Ele nos usa para sermos instrumento de graça em seu plano de redenção. Essa é a vontade de Deus para nós, que sejamos instrumentos, meios de bênção e instrução das nossas irmãs para a glória de Deus e da sua palavra. Então, o fim, irmãs, nunca somos nós. Hoje a gente vive numa sociedade em que é sempre o eu, né? Eu preciso, eu quero, eu faço, é sobre mim. E, tipo assim, não me importo com o outro. Mas não é, no fim, o evangelho é sobre Deus e como que todas as coisas e todas as pessoas cooperam, né, para que a palavra do Senhor seja levada, que a palavra do Senhor alcance corações e o Espírito Santo faça a ação. Ok, entendi o que eu não devo fazer, né? Quais são as instruções de Paulo para que eu, como mulher, não deva. Entendi as instruções que Paulo me deu. Para que servem essas instruções? E agora, como que eu aplico isso? E daí chega aí no tema, que é falando aí sobre o aconselhamento, né? Sobre o discipulado, que caminham junto, né? O aconselhamento e o discipulado. Existem perspectivas de cada um deles, mas a gente vai falar de uma forma geral sobre os dois e como que a gente pode, então, aplicar as instruções de Paulo à nossa vida diária. Eu separei alguns textos aqui para nós lermos e vermos como toda a palavra, tem centenas de textos, dezenas, e eu separei 4 textos aqui, eu vou ler para as irmãs, sobre como a palavra de Deus todas as vezes nos instrui a cuidar um dos outros, a aconselharmos umas às outras, não só a aconselhar quando o momento está bem, mas às vezes a gente tem que dar um puxão de orelha na irmã, sim. E a palavra de Deus, se nós estivermos baseados na palavra de Deus, não é sobre o que a gente acha, é sobre o que a palavra de Deus diz. Se nós estivermos apoiadas na palavra de Deus, com o coração disposto a amar a pessoa, a palavra de Deus, ela nos dá instrução, inclusive, de como exortar os nossos irmãos, exortar as nossas irmãs na fé. Eu vou ler aqui os 4 textos para as irmãs, depois eu disponibilizo também o material, viu? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse daqui a gente está falando daquela grande comissão. Mas a grande comissão, minhas irmãs, não é só a gente evangelizar os de fora, é a gente cuidar de quem está dentro também. O evangelho, o evangelismo, ele precisa acontecer. Isso vai acontecer, às vezes, no seu trabalho. Você não tem oportunidade, ou você não pode falar explicitamente sobre a palavra de Deus, né? Normalmente se dizem que são lugares neutros, né? Mas a sua vida, às vezes um convite que você faz para a pessoa, olha, tal dia vai ter uma reunião de oração na minha igreja, na minha casa a gente vai fazer um café, você não quer ir? E isso faz parte da comissão, mas também faz parte de todo o discipulado, tá?
Um outro versículo aqui, ó, Colossenses 3,16. Paulo diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então essa é a primeira instrução. A palavra tem que habitar em nós. Aí depois ele diz: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Nós só teremos sabedoria a partir do momento que a palavra de Deus habita em nós. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Hebreus 3, 12 ao 14. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Então não é uma vez no mês. É a cada dia a gente tem que estar atento à necessidade das nossas irmãs. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E por último, 1 Tessalonicenses 2, 11 ao 12. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Então, uma figura de autoridade, de maior sabedoria, Paulo usa esse exemplo, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna, digna de Deus que o chamou para o seu reino de glória. Então, Paulo ele reforça mais uma vez aqui em Tessalonicenses a palavra que ele dá a Tito. Então, a palavra de Deus ela nos capacita a exortar as irmãs, que por vezes está indo para um caminho que não agrada a Deus, às vezes está se deixando ser embebida, se enterrar no pecado. Então, sempre, a gente vai falar aqui, irmãs, mas assim, o pecado assola todas nós. Isso é um fato. Mas há pecados que, por vezes, o Senhor, você nem tem tendência àquilo. Sei lá, roubar. Você pode ver a coisa mais fácil, você sempre vai devolver. Você sempre vai achar uma forma de dar para a pessoa. Mas tem pessoas que vão lutar sempre com a tentação de furtar aquilo. E assim, na vida sexual, na parte de falar mentira, de fazer fofoca. Tem irmãs que vão lutar a vida toda contra isso, mas isso que é importante, é lutar contra. Não é deixar a gente sucumbir àquele pecado, se entregar ao pecado. Então, todas as vezes que a gente for aconselhar ou discipular irmãs que sofrem por aquilo, fala, nossa, mas como que ela sofre por isso? Eu não tenho problema nenhum. Não é essa posição que nós devemos estar. Nós devemos estar num papel de humildade, de entender que se nós não sofremos com aquele pecado, não é porque nós somos bons. É porque o Senhor não permite que nós soframos e nos dá capacidade de orientar uma irmã que sofre, de ajudar um irmão que está sofrendo, de orientar a partir da palavra de Deus. Então, a gente sempre tem que estar nesse lugar de humildade. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então o que é discipulado, né? Depois eu vou mostrar aqui as referências para as irmãs, mas peguei esse textinho desse livro aqui, chama Ministério Feminino na Igreja Local. Tem um capítulo só sobre esse trecho de Tito. É bem interessante. Então, ele diz o seguinte: os principais objetivos da abordagem do reino a respeito de fazer discípulos inclui conhecer, compreender e aplicar a palavra de Deus a tudo na vida. O modelo do reino não separa a fé e a vida, como se isso fosse possível. Ele se concentra na integração da verdade de Deus em todas as áreas da vida. E por causa disso, não é simplesmente um conceito acadêmico, informativo ou intelectual. O modelo do reino aplica, serve e ministra todas as áreas. Então, novamente, a nossa fé, ela precisa ser revelada, mostrada através das nossas ações, e uma dessas ações é como nós cuidamos uma das outras. Nós somos produtos da nossa teologia. O que nós cremos a respeito de Deus diariamente surge em todas as circunstâncias e relacionamentos. Os discípulos devem ser enviados em tudo aquilo que devem ser ensinados em tudo aquilo que Jesus ordenou. Eles precisam ser ensinados a vê-lo em toda a Escritura. Isso exige um plano sistemático, integrado e compreensível para o discipulado do povo de Deus. Então, não tem como a gente separar a nossa fé da minha vida, da vida comum. No trabalho eu sou de um jeito, na igreja eu sou de outro. Não, você não é.
Você só está se enganando, se você for. A partir do momento que nós nascemos de novo, que nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, nós somos nova criatura. É isso que Jesus fala. Você precisa, ele fala para Nicodemo, você precisa nascer de novo. Da onde? Do Espírito. Não é simplesmente como, nossa, mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, não é sobre isso. A gente precisa ter uma vida totalmente diferente daquela que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus, antes de Jesus alcançar o nosso coração. E isso precisa ser transformado. Por vezes a gente acha que a dificuldade que a gente tem em alguns relacionamentos, nossa, eu não me dou com aquela pessoa, aquela irmã é muito difícil. O problema não é com a irmã. O problema é que às vezes o seu relacionamento vertical tem algum problema. O seu problema às vezes é em como você está se relacionando com Deus. Como que você enxerga Deus? Você acha que Ele é um Deus que está ali para te servir, para fazer as suas vontades? Se você acha que Deus é esse Deus, você vai olhar horizontalmente para as outras relações e vai falar, não, aquela irmã tem que me servir, ela tem que fazer a minha vontade. Não importa o que ela sente, só o que eu sinto. O nosso relacionamento com Deus reflete nos nossos relacionamentos horizontais, com a nossa família, com as nossas irmãs em Cristo, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho. Não tem como a gente ter um problema, uma distorção em como nós enxergamos quem Deus é e quem nós somos, e isso não ter nenhuma interferência nos nossos relacionamentos aqui. Então, irmãs, um conselho. Se você percebe que você tem tido muita dificuldade em algum tipo de relacionamento, em algum grupo de relacionamento, ou com uma pessoa específica, sonde o seu coração e veja como você tem se relacionado com Deus. Não tem como, irmãs. A palavra de Deus, o que Deus fala? Jesus fala, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. O amar, de acordo com a palavra de Deus, é agir conforme nós amamos, né? O amor, ele é uma ação. Ele nos chama a diversas mudanças de posturas, de fala, de comportamento. E em várias palavras, não tem como. Jesus fala, como que vocês falam que ama a Deus que você não vê e não ama o seu próximo que está aqui do seu lado que você vê? Não tem como a gente ter comunhão com Deus se a gente odeia a nossa irmã. Não tem como a gente ter comunhão com Deus que a gente não vê, se a gente não quer ter comunhão com a nossa irmã que está aqui todo domingo do nosso lado. É impossível. Não dá, irmãs, não dá, não tem como, não faz parte do Evangelho. O Evangelho, ele é total... No mundo, o que falar? Se você não gosta, para de falar mesmo. Não, ignora, tira da sua vida, bloqueia no WhatsApp. Não é assim? Bloqueia nas redes sociais. Não tem bloqueio na igreja. A gente tudo aqui vai morar no céu junto a eternidade. Se você não consegue passar, sei lá, alguns anos, um domingo do lado da sua irmã, como você vai passar a eternidade? Que a gente nem sabe quanto que é isso. Aí nós vamos viver juntas, então é aqui. E essa concepção, gente, de eternidade é importante também. Já volto aqui, mas acho que é um ponto legal de ser falado. A gente acha que a eternidade a gente só vai viver quando Jesus voltar. Jesus voltou, vai acabar o mal, vou lá para o céu, vou cantar. Não, não é assim. A gente já vive a eternidade. Claro que presa no tempo. Mas vocês lembram que a obra de Jesus já está concluída? Quando ele ressuscita, é porque ele simplesmente venceu a morte. A gente só está aguardando a consumação da obra de Cristo. Mas Cristo já venceu, então a gente já pode ter vislumbres da eternidade. Num relacionamento, sabe aquela tarde gostosa que você passa com as suas amigas, você come uma comida gostosa, né? No momento íntimo que você tem com a sua família, quando você vai viajar e você vê aquelas belezas, gente, é incrível quando você vê aquela coisa nova, o mar. Tudo isso, irmã, já são vislumbres da eternidade. Na eternidade vai ser muito melhor, eu não consigo nem imaginar como vai ser, mas a gente já vive. Então não tem como, não, quando eu estiver no céu, então eu vou conviver com aquela irmã, porque ela já vai estar livre do pecado, né? Mas como se você já estivesse livre agora, você também é pecadora, assim como ela. Então, irmãs, vamos viver a eternidade aqui já e agora. É o já e o ainda não, na verdade, né? Nós já vivemos a eternidade, mas ainda, né, sofremos aí com as consequências do pecado. Mas nós podemos dizer não por conta da obra de Cristo.
Então, eu só queria fazer esse reforço. Como os nossos relacionamentos, eles precisam estar integrados totalmente à nossa teologia. Quando eu falo de teologia, irmãs, eu não falo que a gente tem que ter um curso teológico, formal. Não é sobre isso. É sobre aquilo que nós cremos. Então, se você crê que Deus salvou, né, a você, as irmãs, eles têm poder para salvar, ele tem poder também para mudar esse relacionamento. Eu me lembrei agora, né, do saudoso pastor Rosivaldo. Eu lembro de uma vez, ele falou, numa pregação, eu não lembro exatamente o tema, mas eu lembro que ele disse assim, que quando ele tinha dificuldade para lidar com uma pessoa que ele não gostava, ele orava a Deus da seguinte forma: Senhor, Deus, ame esta pessoa através de mim. É essa oração que a gente deve fazer. A gente deve agir como se nós amássemos o outro, para que em algum momento você vai ver que o Espírito Santo vai transformar. Aquela raiva que você tem, aquela inveja que você tem, o Espírito Santo tem poder para transformar, irmãs. É só nós orarmos, a gente precisa estar disposto a entregar o nosso coração a Deus para que Ele transforme. Então, se hoje você pense aí numa pessoinha, você fala, nossa, essa irmã aqui não dá. Quando você chegar na sua casa, ore a Deus para que Ele passe a amar essa irmã através da sua vida. Amém? Vamos seguir aqui então. Sobre o discipulado. Então, qual que é a principal ferramenta para o discipulado? Você pode fazer curso? Pode fazer curso. Você pode ler livro? Pode ler livro. Mas a principal ferramenta é a palavra de Deus, é a Bíblia. É ela que nós temos que ter como fé e prática. Ela é nosso instrumento de fé e prática. Então, nós precisamos conhecê-la e, a partir dela, a gente precisa estar baseado. A Bíblia precisa ser o nosso argumento, não as nossas experiências ou sentimentos. Então, ninguém melhor equipado para treinar uma mulher do que a outra mulher piedosa. Para ajudar na caminhada. Porque não é fácil caminhar, irmãs. Então, imagina que bênção que é ter alguém aqui do lado. Não, vamos, a gente vai junto. Eu vou te ajudar. Né? Assim como você também vai me ajudar. Um crente com a Bíblia na mão e um coração disposto a amar o seu próximo já está preparado para ser um elo na corrente da grande comissão. Então, por que discipular com a Bíblia? Primeiro, salvação. A palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. É somente pelo ouvir da palavra que os corações são transformados e nós nos convertemos. Que o Espírito Santo alcança o nosso coração e Jesus nos alcança. Somente. Você falar da sua experiência não vai salvar. Você falar da palavra de Deus vai ser um meio para que o Espírito Santo venha e escolha aquela pessoa e trate do coração daquela pessoa. Então, esse é o primeiro argumento. Segundo, para a santificação. É lendo a palavra de Deus que nós podemos ser santificadas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A nossa caminhada, irmãs, essa dificuldade que a gente sente é porque nós estamos sendo santificadas. A cada dia que a gente diz não para um pecado, ou a cada dia que a gente reconhece o pecado, nós caminhamos em santificação e nos tornamos mais parecidas com Jesus. E é para isso que nós precisamos, é por isso que nós precisamos da palavra. Para o que mais? Para treinamento. Então, às vezes, quando você está discipulando alguém, acompanhando, você percebe aqui que a pessoa tem um talento. Poxa, essa irmã aqui, ela ia se dar bem cuidando das crianças, instruindo. Ela tem jeito. Ou com os jovens, com os adolescentes, com as próprias irmãs. Nossa, ela tem jeito para dar aula no EBD. Estou percebendo aqui. Então, a palavra de Deus, ela nos treina também para o ministério. Né? Não é só para a gente ter informação aqui guardada, é para que a gente possa também servir. E também para os relacionamentos. Se relacionar e se aprofundar nos relacionamentos com as irmãs em Cristo. Como que a gente deve fazer isso, então? Orando, primeiro de tudo, meio, fim, oração. Entregar a Deus e ser instruído pelo Espírito. Então, se hoje você já tem uma irmã que você, ou irmã, ou alguma pessoa que às vezes ainda não se converteu, mas tem demonstrado interesse na palavra, ore por ela.
Ore para que o Senhor te capacite. Ore para que quando você estiver conversando, o Espírito Santo possa te capacitar a falar a palavra devida, aquilo que o coração daquela pessoa precisa ouvir. Convide ou demonstre estar disposta. Fala assim, pastor, olha, eu estou estudando a palavra, tenho lido, me coloca à disposição se precisar acompanhar alguma irmã. Olha, eu me sinto apta nessa área aqui. Estou à disposição. Ou mesmo a gente ficar atento. Olha, eu tenho percebido a Neide meio murchinha, com dificuldade. Eu vou lá conversar com ela. Quem sabe ela não precisa de uma palavra, ela não precisa de que alguém ore por ela. Então a gente precisa estar dispostas a servir. As canções hoje, os louvores hoje nos incentivaram, né? Todos foi sobre ser usado, a gente ser um meio de bênção e graça na vida das pessoas. E é isso que também o Senhor, a palavra de Deus, nos incentiva. A gente precisa se preparar para isso, ou seja, meditar, devocionar, decorar e estudar a palavra de Deus. Sempre quando a gente, às vezes, é tentado, os estudiosos indicam que a gente tenha decorado a palavra para que a gente mesmo possa refutar essa tentação. A gente lembrar das promessas, a gente lembrar daquilo que é bom, a gente lembrar daquilo que é puro, daquilo que é agradável. E a mesma coisa nós, quando estamos no papel de discipuladora, a gente precisa ter tem embasamento da Bíblia, claro que a gente não vai decorar tudo, né? A Bíblia ela é extensa. Mas a gente precisa estudar para que a gente esteja equipada na hora de falar com uma irmã, de acordo com a necessidade dela. Faça com toda humildade. Então, se coloque primeiro na condição de alguém que precisa de cuidado. Às vezes a gente quer cuidar, mas não, eu estou bem, eu não preciso que ninguém ore por mim, não, eu não quero contar meu problema para ninguém, eu resolvo aqui sozinha. A gente é um corpo, então a gente não foi chamado para caminhar sozinho. A gente foram chamados para a gente caminhar juntos. Está cada uma na sua, dentro do seu contexto, mas é o mesmo caminho da salvação que a gente caminha. Então, quando a gente for discipular, acompanhar alguém, que a gente também se coloque nesse papel. Irmã, ora por mim. Olha, eu vou começar a discipular uma irmã da igreja, às vezes você não pode abrir, né, quem é, por conta de sigilo. Ora por mim, para que Deus me capacite, para que eu não tenha temor, para que eu esteja preparada. Então, se coloque também em alguém que precisa de cuidado. Em alguém que precisa compartilhar das suas dores e das suas alegrias com os irmãos na fé. Uma outra dica, instrução. Conecte sempre o problema em questão com a Escritura. Então, assim, a sua experiência, ela pode ser importante. Mas, no primeiro momento, é o que a palavra de Deus diz sobre isso. Qual o exemplo que a gente tem na Bíblia do como aconteceu e como que foi solucionado a partir de uma instrução de Deus, uma direta de Deus ou de Jesus. Aí você pode, irmã, a palavra de Deus diz isso. Eu também passei por isso no passado e o Senhor me ajudou dessa forma. Talvez caiba para o seu cenário. Ou talvez não caiba, irmã, porque nós somos diferentes. Né? São realidades diferentes. Mas sempre a gente precisa lembrar da promessa, da graça e dos mandamentos da palavra de Deus. Então, qualquer problema, gente, que qualquer irmã estiver passando, a palavra de Deus tem uma instrução. Ele não nos deixa à toa, nossa, esse problema aqui não tem, agora eu vou resolver por mim. Não, a palavra de Deus, ele nos instrui. E ele nos instrui a procurar mulheres mais sábias, mais velhas, também para buscar essas orientações. Então, assim como as mais velhas precisam estar dispostas a auxiliar, as mais jovens também precisam demonstrar essa humildade de buscar um aconselhamento. Nossa, eu sou recém-casada, deixa eu conversar com essa irmã que já tem 20, 30 anos de casamento. Né? Eu estou passando com problema com meu filho pequeno, deixa eu perguntar para essa mãe de adolescente aqui, como que foi essa fase. Então, a gente precisa ter essa humildade de buscar ajuda, de buscar, então, mas sempre baseado na palavra de Deus. Uma outra orientação. Aproxime-se das pessoas. Deus deu o primeiro passo até nós. Nós também devemos imitá-lo nesse sentido. Jesus veio a nós. Nós vamos uns aos outros. Eu achei tão bonita essa frase. Também está aqui no livro, vou mostrar para vocês. Mas é verdade, né? Às vezes a gente quer imitar Jesus só parcial, só o que é fácil. Eu vou imitar Jesus nisso aqui eu não quero não. Não, ele veio,
se despiu de toda a sua glória, se colocou numa posição total de humilhação para nos servir, para nos encontrar, para nos salvar. E é isso que nós devemos fazer, nos colocar no papel de humildes, de humilhação, e ir lá lavar os pés dos discípulos de Jesus, que são as nossas irmãs em Cristo. É isso que ele nos chama a fazer. Jesus veio até nós. Como que eu imito ele? Eu vou até aqueles que são dele. É isso que nós devemos buscar. Nós não podemos, irmãos, deixar abandonados aqueles que são do Senhor. Ele nos ama e ele nos ama todos os demais dele. Então eu tenho que cuidar dessas ovelhas de Cristo. Não é só o pastor. O pastor ele tem um papel específico dentro da obra. Mas é por isso que existe a igreja. Para que aconselhe e cuide um dos outros. Ah, não, eu não sou líder de nenhum grupo, não sou pastor, não vou cuidar. Não, a gente tem que cuidar. Imagina o fardo do pastor se vai cuidar de cada ovelha, assim, no mínimo detalhe. É por isso que a gente tem que estar capacitada com a palavra de Deus para poder cuidar das nossas irmãs. E assim cuidar dos filhos do Senhor em humildade. Jesus ouve, então nós fazemos o quê? Nós ouvimos. O aconselhamento, irmã, não é você falando, e a pessoa que está ali sendo aconselhada nem consegue falar nada. Nem consegue se expor. A gente tem que ter uma escuta ativa. No momento do aconselhamento, a gente tem que ouvir o outro, ouvir o coração, deixar transbordar, deixar a raiva aparecer, deixar a tristeza, o sofrimento, a mágoa sair, para que, pelo poder do Espírito Santo e baseada na palavra, você possa aconselhar, exortar, orientar, ou às vezes naquele primeiro momento você não vai ter palavra nenhuma, você só vai orar ou chorar com ela. E está tudo bem. Porque o aconselhamento não é um dia. O discipulado não é um dia, não é 2. É algo que a gente tem que fazer com constância. É uma vida, é uma caminhada juntas. Por isso que eu volto, a gente tem que estar o quê? Dispostas. Ah, não, mas minha vida é muito corrida. Nossa, eu já faço tanta coisa, eu não vou me envolver com isso aí, não. Está errado. Você tem que pedir perdão a Deus. Tem que pedir perdão ao Senhor por isso, porque nós somos chamados para cuidar umas das outras. Então, no momento do aconselhamento, que você estiver ouvindo alguém, você ouça. Não fale. Nossa, mas eu tenho um negócio para falar aqui. Olha, ela já ia ficar no lugarzinho, ó. Já ia botar no lugar. Não, não é isso. O aconselhamento não é isso. O aconselhamento é você ouvir a irmã, a dor, a raiva dela, e com o poder do Espírito, poder instruí-la ou até mesmo só chorar com ela naquele momento. Conheça o coração daquela pessoa, né? Se coloque à disposição. Fale sobre sofrimentos. Então é muito bom quando a gente está numa roda de amigos, que é só alegria. Nossa, eu fui promovida, eu estou grávida, eu vou casar. Ah, eu consegui uma bênção, eu tive um aumento. Ah, não sei o que. É muito bom, né? Mas e quando a gente senta lá na mesa dos prantos? Quando a gente entra na casa que está de luto? E aí? Deus também nos chama para entrar nessa casa do luto. E ele fala os provérbios, o sábio, né, Salomão, fala que é melhor a gente estar dentro da casa de luto, de quem está de luto. A gente precisa falar sobre sofrimento. O deserto é uma oportunidade para a fé. Por vezes a gente encontra pessoas tão sofridas, que às vezes foram feridas inclusive pela igreja, por pessoas do corpo, e que ela só precisa colocar aquilo para fora e ter alguém que de fato a ame, que a abrace e mostre quem de fato Jesus é. O que de fato Jesus nos chama a ser. A gente só precisa ouvir o sofrimento do outro e compartilhar e chorar com ele. É muito bom a gente estar numa mesa só comemorando de alegria, mas a gente precisa ter disposição para sofrer e chorar com os que choram também. A gente precisa também, irmãs, falar sobre pecado. Não pode passar na mão de pecado, a mão na cabeça de quem pega deliberadamente. Não pode. Nós estamos aqui para exortar também as nossas irmãs. Às vezes existem pecados que a pessoa acha que está fazendo certo. Olha, mas a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver o que a palavra de Deus nos instrui? Ó, tem esse exemplo aqui, vamos ver como que ele foi liberto? Ou até mesmo a pessoa pode ter um vício. Ela vai precisar de um acompanhamento ainda mais próximo. Às vezes vai precisar de um acompanhamento de especialista.
E a gente precisa ter esse coração disposto. Ah, não, Darly, olha, eu já falei que está errado. Ela sabe que está errado e não adianta. Exortar, e a Bíblia também nos traz diversas medidas eclesiásticas que podem ser aplicadas aí, né, na sanção do presbitério, do pastor e tudo mais. Mas a gente precisa apresentar a palavra de Deus e falar sobre o pecado. Nossa, ela vai ficar chateada se eu falar para ela que aquilo é pecado, né? Mas aí você prefere chatear o meu irmão falando a verdade ou omitir a verdade do reino e deixar de fazer a vontade do Senhor? Omitir, irmã, são meia-verdade. Para Deus não existe meia-verdade. Ou você fala a verdade ou você mente. A omissão, ela deixa de transformar aquilo em verdade e aquilo se transforma em uma mentira, porque ele não traz benefício nenhum. A gente precisa ser sincero com as nossas irmãs, em amor. Então, novamente, eu não vou chegar a apontar o dedo, ó, você está fazendo isso, que pecadora que você é. Você lembra o que Jesus fez com a prostituta? Ele chegou lá para quem estava querendo apedrejar. Aí chegaram, o que o Senhor vai fazer? Né? Já chegaram provocando Jesus lá. O que o Senhor vai fazer? Ó, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele não falou nada, ele não fez assim, não, eu faria isso. Ele falou, não, se você não tiver pecado, pode tirar a pedra nela. O que aconteceu? Todo mundo foi embora. Jesus falou, ó, vai lá, minha filha. Ele falou isso? Não, ele, ó, vai e não peques mais. Em nenhum momento na palavra nós vemos Jesus de acordo com o pecado. Mas o que ele faz? Ele acolhe a pessoa e a instrui. Isso é discipulado. É a gente acolher o pecador, assim como nós em algum momento fomos acolhidas e amá-la e instruir. Às vezes a gente esquece de onde a gente saiu, né? Às vezes a gente esquece de onde que Deus nos tirou. Eu sei que pode ter irmãs que já nasceram no berço evangélico, né? Que às vezes não tem nem lembrança da conversão, porque desde pequena teve essa convicção. Mas pense, você também estava condenada se não fosse o sacrifício de Cristo. A condenação era para todos. Então que a gente possa, irmãs, acolher o pecador, seja qual pecado for, e assim demonstrar o amor de Cristo a ela. Mostrando, também falando, ó, estou te acolhendo, venha, não peques mais, mas eu vou te ajudar. Eu estou com você. Amém? Essas foram as instruções. Agora eu estou caminhando já para a conclusão. A gente viu então o contexto da carta, só para relembrar. Nós vimos onde Tito estava inserido, né, numa Creta muito parecida com os mundos que nós vivemos hoje. Nós temos instruções que nós não devemos ser mulheres caluniadoras e nem dadas ao excesso, né, à embriaguez. Ela diz para a gente ser sábia, digna, né, ter honra, que nós devemos então servir as mais jovens. E às vezes a gente pode também aplicar, irmãs, eu não sou a mais velha da igreja, mas eu já tenho mais tempo de caminhada, então eu posso discipular uma jovem, uma adolescente. Então vai se colocar também nessa posição que de tempo, né, de caminhada com Cristo, se você tem a convicção do Senhor. E tudo isso para a glória de Deus. Por vezes, irmãs, nós temos preguiça de nos relacionar, de nos envolver. Por isso, poucas ou nunca nossos cumprimentos vão além do tudo bem, bem. E você, bem também? Irmãs, imagina, você está perguntando, conversando com alguém, passou. Você está bem? A pessoa fala não. Eu nem sei o que fazer depois. O que você fala? Você fala não também? Estou bem, dá tchau. A gente não sabe como se comportar quando a pessoa fala, irmã, eu não estou bem. E aí eu pergunto para ela o que está acontecendo, mas eu não vou ser invasiva. Mas eu não quero saber, porque se eu souber, eu vou ter que ficar acompanhando ela, vou ter que ouvir ela, não sei quanto tempo que ela vai levar para falar. Não é assim? A gente não passa por isso e em muitos momentos a gente não quer saber sobre outro para que a gente não se conecte e a gente não tenha responsabilidade sobre a outra. Muitas vezes é. Nossa, tomara que ela fale que está bem. Tomara que ela não queira conversar. Nossa, mas aquele irmão fala tanto problema. Não é? Mas a gente está sendo engolida pela cultura do self, pela cultura do eu. Então é sobre mim, eu faço o que eu quero, eu estipulo minhas regras, eu amo do jeito que eu quiser, as pessoas que eu quiser. Só que isso, irmãs, ela não faz parte do chamado que nós temos do reino de Deus. Nós fazemos parte do reino.
No reino, nós seguimos uma outra ética. Nós seguimos nós temos um líder que é absoluto. E é ele que nós devemos imitar. Por vezes a gente pensa, já tenho coisas demais, problemas demais. A gente vive no ditado, cada um por si. A gente pode não falar, mas não, eu com os meus problemas, a irmã os problemas, eu vou cumprimentá-la no domingo mesmo e é isso. Mas a gente não vive numa comunidade de fé, porque na comunidade de fé nós suportamos umas às outras e cuidamos uma das outras. Nós fugimos de relações profundas. A gente não quer ter uma relação profunda com a outra, porque a gente sabe que isso vai exigir de nós a nossa mente, o nosso tempo, a nossa dedicação, vai incluir mais alguém na sua lista de oração. A gente foge de relações profundas. De chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A Bíblia nos instrui desde o princípio a nos amarmos entre os outros. E uma das condições do amor é morrer pelo outro. Ou seja, trocar o seu tempo pelo tempo do outro. Orar pelo outro. Estar à disposição do outro para ouvir. Alguém me ligar e falar, Darly, eu preciso falar com você. Posso ir na sua casa? Eu falo, nossa, mas eu estava no meio da faxina. Vem amanhã. Não, gente, às vezes é crucial aquele momento para a pessoa. Pode vir, a minha faxina fica para depois. O meu descanso fica para depois, porque eu estou à disposição de você, minha irmã. Então é isso que a Bíblia nos chama. Isso é o morrer. Foi isso que Jesus fez isso, na verdade, num nível assim que a gente nunca vai alcançar. Mas ele nos dá condições de também fazer isso. A caminhada cristã não é uma caminhada só com um caminho florido, cheirando lavanda. Não é isso. A caminhada cristã... Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler o Peregrino do John Bunyan. Quando você lê a caminhada do Peregrino, ele passa por momentos que ele acha que está tudo bem, nossa, que caminho legal. Em alguns momentos ele está afundado numa lama. No outro ele tem um monte de pedra. É uma caminhada assim, irmãos, que parece a nossa. Num dia a gente acha que está arrasando, no outro, meu Deus, não vou dar conta. E é assim a vida das irmãs. E não é tão bom a gente ter um apoio nesse momento. Nossa, eu acho que eu não vou dar conta. Fulano, ora aí por mim. Eu estou passando por essa luta aqui, ó. Ora por mim, ora pelo meu marido, ora pelo meu filho, ora pelo meu trabalho. A Bíblia ela nos instrui, então, a gente a chorar, a se alegrar, a também exortar e ajudar as pessoas a voltarem ao caminho de santidade. Só que nessa ação, a gente não deve se considerar maior que o outro, maior que ninguém. Nem Jesus fez isso. Ele aceitou o seu lugar de servo. Então, por que a gente vai se colocar numa posição acima das nossas irmãs? Só porque ela não sofre? Só porque ela sofre de algo que você não sofre? Só porque a luta dela é diferente da sua? Você acha que você é melhor que ela? Nós não somos. Quando Jesus olha para nós, ele nos olha como mulheres amadas, salvas em Cristo Jesus. Não lembro qual carta, mas Paulo ele fala, não vai ter mais servo, escravo, judeu, não vai ter nada disso. Nós somos todos um só no corpo de Cristo. Devemos apresentar o caminho da cruz a essas irmãs. Sejam as irmãs que estão chegando, novas convertidas, ou às vezes as irmãs que estão sofrendo e não conseguem achar uma solução. A solução é a cruz. É onde elas podem depositar os seus fardos, os seus sofrimentos presentes, os seus sofrimentos passados, os seus medos, as suas ansiedades, as suas angústias, os seus pecados, os seus ídolos. Tudo que estiver impedindo nós, elas, vocês, de chegar até Jesus, de parecer com Jesus, é esse caminho onde elas podem depositar tudo isso aos pés da cruz. É esse caminho que a gente deve mostrar. A gente não precisa tirar da nossa cabeça. É só mostrar a cruz. Irmã, vamos junto aqui. Vamos deixar esse fardo que você tem carregado, que está te impedindo de caminhar, aos pés da cruz. Vamos juntas. Quero finalizar com 2 versículos. João 13, 34 e 35. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de... Perdão, não é João, irmãos, é Romanos 15, 14.
plenamente capazes, instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Agora sim, João 13, 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis, assim como eu amei também uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se eu falo que eu odeio meu irmão, dá para eu ser discípula de Jesus? Se eu evito comunhão, nossa, não vou passar aqui de lado, para ela nem cumprimentar ela. Tem como eu falar que eu sou discípula de Jesus? Não tem. Isso é o negar a si mesmo. Nossa, mas eu não gosto dela. Mas, irmão, você vai ter que negar isso, você vai ter que negar esse pecado. O Espírito Santo me ajuda a amar essa irmã. É isso, não tem outra alternativa no Evangelho. Ele é crucial, ele muda tudo. Tudo aquilo que acreditamos no Evangelho muda. A gente só pode, irmãs, fazer discípulo e aconselhar outras mulheres se nós formos discípulas de Jesus. Se nós somos verdadeiramente discípulas de Jesus Cristo. E agora eu gostaria de te encorajar, minha irmã. Se você tem convicção da sua fé, já está caminhando há tempos, teve uma experiência intensa com o nosso Senhor. Ore para que Ele possa te apresentar alguém a quem aconselhar e a quem discipular. Irmão, Senhor, me capacita. Senhor, coloca alguém no meu caminho para que eu possa cuidar. Ou me dê coragem de falar com aquela irmã que eu sei que precisa de ajuda na caminhada. Ou se você, minha irmã, ainda tem dúvidas sobre a sua fé, se você ainda tem dúvidas sobre como colocar em prática, se você está passando por uma luta que tem te impedido de desfrutar da plena paz daqueles que estão salvos em Cristo Jesus, eu te encorajo também nessa tarde para que você possa buscar alguém para quem abrir o seu coração e pedir uma oração, pedir uma ajuda. Olha, vamos se encontrar comigo durante um mês, vamos estudar a palavra, eu não consigo ler a Bíblia. E seja disposta, assim, se dispa de todo o egoísmo, de vaidade. Eu não consigo ler, eu não consigo orar, irmã, ora comigo. Posso ir na sua casa? Vamos se encontrar na igreja? Então, eu encorajo a esses dois grupos de irmãs. As que já têm convicção de fé, para que ore para que o Senhor te apresente, te dê a oportunidade de aconselhar e de discipular irmãs. E você, irmã, que está sofrendo, tem dúvidas. Se dispa da sua vaidade. E busque, crie coragem de buscar ajuda. Você não está sozinha, porque o corpo de Cristo é formado por todas as irmãs diversas aqui, no Brasil, no mundo, nos tempos passados e nos tempos vindouros. E agora eu queria propor um momento de oração. E eu queria propor da seguinte forma. Gostaria que fosse formado trios de mulheres. E, se for possível, mulheres que não se conheçam. E que vocês façam 3 orações, 3 tipos de orações. Um pedido pessoal, né? Se você quiser, se você ficar à vontade para fazer. Se das 3, só uma quer fazer, tá tudo bem. Nenhuma quer fazer, tá tudo bem também. Mas o outro é que você possa orar pela capacitação do Espírito para o discipulado. E o terceiro pedido é que o Senhor, o Espírito Santo, desenvolva em você a humildade. Porque a humildade, ela precisa ser a base para o nosso discipulado e para o nosso aconselhamento. Vamos tirar 10 minutinhos para orar em conjunto? Bom, irmãs, que esse seja o primeiro momento, né, que o Espírito Santo nos encoraje a ter mais momentos como esses com as nossas irmãs na fé. E gostaria de deixar mais um desafio. Se você não conhece realmente a irmã que você pegou, que você estava orando por ela, pegue o contato dela, mande uma mensagem durante a semana, continue orando por ela, intercedendo por ela pelas suas lutas, amém? Gostaria, antes de finalizar, de entregar aqui o microfone, só de indicar alguns livros para as irmãs que eu usei como base aqui para o estudo, tá? Esse daqui, Discipulando com a Bíblia, é um manual para ler as Escrituras juntos, da editora Fiel.
Muito bom, super prático de ler. Inclusive, tem até um esboço de um estudo, então eu recomendo muito. Tem esse também da Fiel, aconselhando uns aos outros. Então, é sobre o aconselhamento. É um livretinho. Aconselhando uns aos outros. Então, super bacana também a leitura do livro, muito prático. Esse daqui, eu só li o capítulo que fala sobre Tito, mas caso as irmãs também tenham interesse, é Ministério Feminino na Igreja Local. Então, é da cultura cristã, também, né, eu entendo aí por conta, né, é a nossa editora, então, é de muita qualidade aí. E esse daqui, irmãs, é Mulheres Aconselhando Mulheres. É um livro maior, mas conta com vários casos em que irmãs aconselharam outras irmãs, algumas autoras conhecidas, em diversos cenários. Então, seja uma mulher solteira, no casamento, problema com a feminilidade. Então, são casos que a gente pode ler, né, e se inspirar e usar aí também, né, nos nossos aconselhamentos. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer às irmãs pelo tempo, pelo convite. Foi uma bênção poder falar com as irmãs, porque além da gente ministrar, a gente também é ministrado. Então, o Espírito Santo, né, também me incomodou e falou muito. Eu espero que nós possamos juntas, né, cuidar ainda mais das mulheres do reino do Senhor. Amém? Que Deus abençoe as irmãs. Nós estamos encerrando essa parte, mas nós temos ainda que fazer uma oração de gratidão a Deus por esses momentos, né? E eu vou pedir para a Daiane fazer essa oração para nós. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Senhor, quantas pessoas poderiam ou gostariam de ter essa grande oportunidade, ó Deus, de estarem aqui em comunhão com outras mulheres, aprendendo da tua palavra, Senhor. Que coisa maravilhosa. Nós não somos dignos, ó Deus, de tamanha graça, mas ainda assim o Senhor nos concede. Eu te agradeço, ó Deus, por esse chá de mulheres. Eu te agradeço por cada uma que contribuiu e trabalhou direta ou indiretamente. Eu te agradeço, ó Deus, porque é o Senhor que faz essas coisas. É o Senhor que prepara, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, porque as tuas bênçãos estão sobre nós, como o dia de hoje. Agradeço a ti, ó Deus, por esse chá. Agradeço a ti, ó Deus, pela vida da Darly, que trouxe essa mensagem tão valiosa. Te agradeço, ó Pai, por cada uma que está aqui nessa tarde. E seja louvado, ó Deus, através das nossas vidas. Que mais e mais chás como esse, momentos como esse, e que haja, Senhor, oportunidade de instrução, Senhor. De momentos de oração mútua entre mulheres. Fortaleça-nos, Deus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Não há palavras, Senhor, que possam expressar a nossa gratidão e alegria de estarmos aqui hoje. Então, ó Deus, seja louvado através de nós, seja louvado, e nós te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós te agradecemos também a Neide ali, depois ela vai cumprimentar, mas eu quero agradecer em nome de Jesus todas as irmãs que estão aqui, porque eu sou o seguinte, quando eu venho fazer aqui uma reunião de oração e eu vejo meia dúzia de irmãos, eu fico triste, eu fico contente quando tem bastante irmão, e hoje eu estou vendo a igreja, olha, cheia de mulheres abençoadas por Deus. Que Deus abençoe a cada uma de vocês que fizeram presente nesta tarde aqui, viu? Depois a Neide vai agradecer as pessoas, porque eu não sei, tem muita gente. Eu só sei que tem gente de Valinho, gente da igreja de... gente, não sei, de Pinheiro, lá a irmã falou ali, eu esqueci o nome agora. Tem irmão de Iguaçu. Então, é muito irmãos para me agradecer. Então, eu vou deixar a Neide fazer isso depois, tá? Mas antes disso, eu vou passar para a Andréia agora, que ela vai fazer uma dinâmica. Depois da dinâmica, a Neide vai entregar umas lembrancinhas e fazer um sorteio. Aí está encerrado, então, o nosso trabalho dessa tarde, tá bom? Mas não vai esquecer de agradecer as irmãs, viu?
Eu quero agradecer a todas as irmãs que estiveram aqui nessa tarde, a nossa palestrante, né, nossa irmã Darlene ali da igreja de Jundiaí, da Presbiteriana de Jundiaí, que Deus te abençoe, palavra maravilhosa, as pessoas estavam comentando ali já, ali no nosso ao vivo, né, graças a Deus por essa palavra, que Deus te abençoe grandemente. Também já quero desde já agradecer todas as irmãs de Valinhos, minhas queridas irmãs de Valinhos, que Deus abençoe a vida de vocês, né, que passaram Macedônia e vieram até aqui. Nossas irmãs ali de Itatiba, né, também passaram a Macedônia, vieram aqui. Irmãs de Mogi Guaçu passaram a Macedônia, vieram para Mogi Mirim. E a todas as irmãs de Mogi Mirim que estão nos visitando, né, todas vocês que estão aqui visitando, irmãs da nossa igreja, que Deus abençoe a vida de cada uma, minhas irmãs, porque sem vocês isso não seria possível, né? Em primeiro lugar, Deus, e em segundo lugar, todas vocês que estão aqui nos auxiliando. Muito obrigada. Eu quero chamar aqui o nosso pastor, mas não, acho que eu vou ter que levar lá, né, o microfone para ele. Agradeço a todas as irmãs, que Deus abençoe a todos. Nós vamos agora ali comer ali um lanchinho, tá bom? Então fiquem à vontade. Aqui tem as nossas lembrancinhas, irmã. Aqui tem o marcador de página, de Bíblia, né? E as nossas menininhas aqui, que foi muito bem cuidada pela irmã Vera. A irmã Vera, as menininhas estavam pequenininhas. Nesse tempo que ficou na casa dela, as menininhas cresceram. Então vocês podem levar para casa, escolher aí e levar, tá bom, minhas irmãs? Eu peço para o pastor orar, fazer a oração final. Deus abençoe a todos. Minhas irmãs, graça e paz a todas. Quero agradecer a vida de todas que puderam comparecer, nossas irmãs que tiveram aí pegar a estrada, a Darlene, que Deus continue abençoando sua vida grandemente, que a graça do Senhor percebemos sobre a sua vida, e que Deus continue abençoando a todas as minhas amigas ali de Valinhos, as abençoadas de Deus, que Deus abençoe a todos. Pastor Salvador, nosso irmão Miguel está aí, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Vamos orar então, agradecendo o Senhor por esse momento, que Deus abençoe as irmãs que foram sorteadas com esse livro, que possam fazer bom proveito desse livro. É da cultura cristã, da nossa igreja presbiteriana, e será de grande benefício para o leitor, ou para a leitora. Vamos orar então, agradecendo o Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o fim de todas as coisas é para a glória e louvor do teu santo nome. Não é sobre nós, Senhor, mas é sobre ti. É sobre o teu nome ser glorificado e exaltado. É sobre, ó Pai, nós sermos cada dia aperfeiçoados em Cristo Jesus. Que a cada dia possamos ser parecidos com o nosso Senhor. Ó Deus, abençoe a vida de cada irmã que deixou os seus afazeres, que se programaram, que viajaram, ó Senhor. Ó Deus, que trabalharam até mesmo no dia de hoje. Que a tua graça, ó Senhor, seja manifestada na vida de cada uma em particular. Em cada detalhe da vida, Senhor, a tua graça seja, ó Pai, atendida na vida de cada uma delas, quer no lar, quer no trabalho, na vida cotidiana. Abençoe a cada uma delas. Senhor, eu quero também, em especial, louvar a Deus pela vida das nossas irmãs locais, que trabalharam, que empenharam, ó Pai, com toda dedicação e esmero, que compartilharam, que cooperaram, Senhor, para que tudo isso fosse possível. Ó Senhor, abençoe a cada uma delas, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Aquelas que tornarão para os seus lares, leva-las em paz, guardando, livrando, ó Pai, no caminho, Senhor, dando uma noite abençoada. E permaneça conosco agora, Senhor, nesse momento de comunhão, esse alimento que foi preparado carinhosamente por cada uma delas, ó Pai querido, que seja também para a nossa vida física, Senhor, prazerosa, esse momento de comunhão. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te louvamos para todos sempre. Amém.